Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje nós gostaríamos de conversar com vocês um pouco sobre um termo que a gente começou a discutir nos vídeos anteriores. No vídeo anterior, nós lançamos a discussão dos termos que usam a palavra bio. Nós falamos de biopirataria, falamos de bioinvasão e iniciamos a informação sobre a bioindicadores. A gente já entendeu o que é biopirataria e como a biopirataria pode gerar a bioinvasão. Lembrando que quando a gente traz um elemento de um local para outro, um organismo de um local para outro do qual ele não é nativo, isso pode ser intencional ou não intencional. No vídeo anterior, que eu dei o exemplo inclusive da algaroba e da jaqueira, que foram intencionalmente trazidas de outros locais para o Brasil, ou seja, elas não fazem parte da flora nativa brasileira, tem também exemplos que são de plantas ou animais invasores, mas que não foram trazidos intencionalmente, ou seja, não houve uma intenção por trás, um uso para aquele organismo. Eles foram trazidos acidentalmente, sejam pelo transporte, isso é muito comum, acontece, tem vários exemplos de bioinvasão de organismos que são trazidos acidentalmente através de navios de carga, por exemplo, ou na época das colonizações, das navegações, eram trazidos nos navios. Então isso também acontece e é mais difícil de controlar, já que é uma invasão que não é intencional, já que é parte do princípio que quando se traz uma planta, um organismo para um local de forma intencional, há um controle, ou deveria haver um controle, para que essa introdução da espécie não se transforme num caso de bioinvasão. Lembrando que nem todo caso se transforma numa bioinvasão, tá? Então isso precisa também ficar bem claro. Mas o vídeo de hoje é para falar de bioindicadores. E como eu disse, os bioindicadores eles podem indicar que o ambiente, um ecossistema, está em boas condições ou está se recuperando, ou ainda que é um ambiente que não está em boas condições ecológicas de maneira geral. Então a gente pode, através de pesquisas, a gente consegue detectar o que são representantes, quais são as espécies, que se essa espécie ocorrer numa determinada área, num determinado local, num determinado ambiente, se detectarmos a presença daquela espécie ou a abundância, se existem muitos ou poucos indivíduos, essa espécie pode ser utilizada como um bioindicador, ou seja, um indicador, um parâmetro biológico que vai dizer, que vai apontar se aquele ambiente, se aquela área, aquele local está em determinadas condições. E aí, essas condições, esses bioindicadores podem, como eu disse agora, podem indicar que é uma área de vegetação primária, de alta qualidade, é um ambiente preservado, ou é um ambiente que está em recuperação, um ambiente secundário, ou que é um ambiente que está fortemente antropizado, ou seja, muito destruído por ações humanas. Nesse contexto, a gente tem diversos exemplos de plantas, animais e até fungos, né? Diferentes grupos de animais, diferentes grupos de plantas. Os bioindicadores de plantas, eles podem ser briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. Não importa o grupo a que esse organismo pertence. O que importa, na verdade, é saber a biologia, conhecer, pesquisar a biologia daquele organismo e entender as condições em que ele se desenvolve, que ele cresce. Se ele cresce, se desenvolve e se multiplica em ambientes que são mais alterados pelo homem ou menos alterados pelo homem. Então a gente tem alguns exemplos muito legais que a gente pode, por exemplo, falar e dividir com vocês aqui da situação que a gente vive na região do estado de Pernambuco. Inclusive, eu gostaria de reforçar que esse tema de bioindicadores foi uma sugestão de um dos nossos seguidores para falar dos bioindicadores da Mata Atlântica de Pernambuco. Então a gente já agradece a sugestão e a gente está aberto a várias sugestões. Só escrever lá e dizer, gostaria que vocês falassem sobre isso, que a gente vai pesquisa e procura falar sobre isso.
Então, um exemplo de bioindicadores, a gente pode falar para a Mata Atlântica de um bioindicador que indica que a área está em boas condições, ou seja, uma área de qualidade. Em geral, espécies de orquídeas e espécies de bromélias, por serem muito visadas para comercialização ilegal, elas são extraídas da vegetação natural sem a devida autorização. Então, conhecer a ocorrência das espécies de orquídeas e bromélias de um determinado local e detectar que elas ainda existem no local são bons indicadores, são bons bioindicadores da qualidade daquele ambiente. A ausência dessas espécies, que normalmente deveriam ser encontradas naquele ambiente, já é um indicador, um bioindicador, de que a área não está em tão boas condições assim, ou seja, já sofreu alguma alteração humana, antrópica. O outro exemplo são grandes árvores. A gente pode usar como um bom exemplo o visgueiro e a jaqueira. O visgueiro, que é uma espécie de leguminosa, que são árvores muito grandes, com mais de 20 metros de altura. O visgueiro é uma espécie muito característica da Mata Atlântica na região nordeste do Brasil. Lembrando que a Mata Atlântica ela é muito diferente da região sul até a região nordeste. Então, as espécies são diferentes, os bioindicadores são distintos. Mas o visgueiro aqui na região de Pernambuco é um indicador de que a área ainda mantém um nível considerável de preservação. A área primária, não quer dizer, não é a garantia que a área seja primária, mas é uma garantia que a área tem um bom nível de preservação. O pau-brasil, por exemplo, é uma espécie nativa dessa nossa região de Mata Atlântica, ele praticamente desapareceu das florestas. Então, encontrar representantes de pau-brasil de forma natural nas áreas de Mata Atlântica na região Nordeste é um indicativo muito importante de que a área está em boas condições. Então, são alguns exemplos de bioindicadores para a qualidade da área. Mas também a gente tem indicadores de que a área já sofreu ou vem sofrendo forte pressão antrópica, como, por exemplo, a presença de jaqueiras em área de Mata Atlântica. Na região do Grande Recife, as áreas florestais na zona urbana do Recife, em geral, já sofreram muito pressão antrópica e tem algumas áreas de Mata Atlântica que elas têm um alto índice de ocorrência de jaqueira, por exemplo. Então, isso é um indicativo de que a área já sofreu forte antropização e não representa uma área de vegetação de Mata Atlântica de alta qualidade ou de alta preservação em termos da sua composição original. A gente pode ter bioindicadores para a caatinga? Também, todos os ambientes nós podemos definir bioindicadores. Para definir esses bioindicadores, a gente tem que ter várias pesquisas que definam quais são as espécies e a abundância dessas espécies nas condições de qualidade daquele ambiente. Então, na caatinga, nós temos espécies que são indicadoras de alta qualidade, alta preservação, ou seja, em que aquele ambiente está bem preservado, mas também aquelas espécies em que, quando a gente encontra a espécie, é um indicativo de que a área está em condição ou de regeneração, ou que a área já foi cortada, já sofreu uma série de pressões antrópicas. Um exemplo bom é o marmeleiro. O marmeleiro é uma espécie da família Euphorbiaceae que em algumas áreas de caatinga ele está amplamente distribuído. Tem uma grande ocorrência de marmeleiro. Isso é um indicativo da área de caatinga que já sofreu várias ações antrópicas, especialmente corte de lenha, em que o marmeleiro, por ser uma espécie muito resistente, ele se multiplica muito facilmente e acaba por ocupar uma grande área, ainda que seja uma espécie nativa da caatinga, mas a abundância do marmeleiro é um indicativo que aquela área de caatinga não tem um alto grau de preservação, ou seja, não tem as características originais do que era aquela organização, a composição das espécies da flora de caatinga naquela área. Então, esses são alguns exemplos que a gente gostaria de trazer para vocês sobre o uso de bioindicadores. O uso de bioindicadores pressupõe
uma análise, um estudo, uma pesquisa prévia para detectar quais são e em que níveis esses bioindicadores podem ser utilizados. Lembrando que eu dei exemplo de plantas, mas bioindicadores eles podem ser plantas, animais ou fungos. Então isso é muito importante e é um elemento, é um balizador da qualidade dos ambientes e que a gente pode e deve utilizar para políticas públicas, por exemplo, e para a determinação de ambientes que merecem ser preservados sob a forma de unidades de conservação. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, com mais um vídeo do Botanicamente Falando. E se você tem alguma sugestão de tema, não fique envergonhado, não fique acanhado, escreva para a gente e dê uma sugestão, que a gente vai estudar, vai analisar como é que a gente pode fazer esse vídeo para discutir o tema com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.